Oi, gente, tudo bom? Como é que tá? Cadê o povo? Oi, Salete. Acho que é Salete. Carol. Bom ter vocês aqui, muito bom. Fico muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez, compartilhando o amor de Deus. Beijos. Olá, tô esperando aí o pessoal entrar, enquanto estou aqui já ajeitando as coisas. Oi, Marcos. Coisa boa. Deus abençoe a vida de cada um. Te amo, Marcos, minha ovelhinha. Coisa boa. Josi, Manu, minha filha, te amo, filhota. Ana também, minha filha do coração, te amo. Carla, Deus abençoe cada um de vocês. Felipe, beijo. Coisa boa. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Vamos ouvindo esse louvor. Fala muito aos nossos corações. Que Deus venha abençoar a sua vida. Luciana, minha filhota também do coração. Raquel, Deus abençoe sua vida. Um beijo. Ana, dá um beijo nas crianças. Ai, te amo. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, faz aí um joinha. Se estiverem me ouvindo bem, só baixa um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Monique, querida! Como eu fico feliz de ter vocês aqui. Tá, qualquer coisa, se não estiverem me ouvindo bem, vocês falam, tá? Vou dar mais alguns minutinhos pra gente poder já começar. Fabiano, meu amado amigo. Fabiano é minha inspiração de estar aqui. E foi através dele, depois eu vou explicar isso aí. Por que nós estamos aqui? Viu aquele pôster lindo? Foi ele que fez pra mim. Meu amigão, meu irmão. Fabiano, você falou isso, você vai vir aqui, menino. Eu vou cozinhar, quero ver, tu vai ter que comer, Fabiano. Ai, que bom, que bom, que bom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Não, pode deixar, João. O João tá rindo aqui do que eu falei. Rabi, querida, manda um beijo aí pras meninas, Paulinho, pessoal aí de Natal. Ivana, minha irmã amada, ela é minha irmã de sangue. Essa é minha irmã de sangue mesmo.
Flávia, Deus abençoe. Então, gente, eu quero falar para vocês o motivo de eu estar aqui hoje, né? O Fabiano me convidou para fazer uma live do meu testemunho, aonde depois muitas pessoas me procuraram. Depois eu fiz uma outra live falando do meu testemunho, e ali as pessoas me procuraram depois para falar de alguns problemas e me pediram muito que eu falasse mais coisas do que eu passei. E eu vim orando, vim pedindo ao Senhor o que fazer, né? Porque às vezes a gente conversa com o outro e acaba a gente ficando muito sobrecarregado, que não tem às vezes como você atender todo mundo por mensagem. Então eu pedi ao Senhor uma direção e Deus colocou em meu coração de eu estar compartilhando algumas segunda-feiras, né, sobre esse tema, seja edificado, e cada segunda-feira vai ter um sobretema, né, e hoje vai ser de paternidade. E eu quero falar algumas coisas que Deus me orientou a falar, porque eu vi que tem muita gente sofrendo por coisas do passado, sabe? Porque vem sofrendo com mágoas, carregando uma bagagem imensa. Então, assim, eu creio que Deus hoje ele vai falar aos nossos corações, né? Sobre a paternidade, o que você tem que entender, o que é a paternidade de Deus, sabe? Você tem que entender o que realmente Deus é para você. E muitas pessoas não conseguem entender essa dimensão de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus que faz, de um Deus que é além da nossa capacidade de sentir, sabe? É esse Deus que eu quero falar, o Deus Pai. E então eu vou começar essa segunda, né? E vamos ver, não sei se vou conseguir fazer toda a segunda, mas eu vou estar aí botando para vocês quando é que vai ser a próxima, ou o próximo tema. E dentro dessas mensagens eu vou estar falando as minhas experiências. Eu sempre gosto de pregar aquilo que eu vivo, né? Quem é minhas ovelhas aí, quem me conhece bem, sabe que a minha vida é um livro aberto, né? Nós não temos, eu e meu esposo, minha família, nada a esconder, né? Pelo contrário, nós só temos que engrandecer o nome desse Deus. Então, espero que você seja muito abençoado, que você leve essa palavra ao seu coração e que haja cura, que haja transformação, que haja salvação. E eu creio que Deus vai fazer muito além do que nós imaginamos nessa noite. Amém? Então eu quero compartilhar com você no livro de Malaquias, no capítulo 4, livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. Quando nós falamos de família, muitas pessoas não têm uma base, uma definição. E eu procurei algumas definições, e família, ela é a origem de tudo que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. Aquilo que se aprende, né, a experiência familiar, ela permanece, tudo aquilo que você aprende na experiência familiar, ela permanece por toda a sua vida, né? Tudo começa a partir da família, e a família é o nosso maior patrimônio. Eu costumo sempre dizer isso, né? A gente mora aqui em Farroupilha e nós vimos aqui uma cidade que tem casas lindíssimas. E às vezes eu e meu filho, o meu marido, nós vamos fazer algumas caminhadas e a gente às vezes fica conversando e eu fico pensando, é uma casa tão linda, mas será que dentro dessa casa tem um lar? Né? E muitas das vezes
nós vimos casas bonitas, condomínios luxuosos, mas a gente não sabe se ali dentro existe uma família feliz. Então, o que adianta, muitas das vezes, o homem construir uma bela casa, ter um belo apartamento, ter carro, ter bens, mas não ter um alicerce, uma família que possa amar, que uma família que o respeite, e vice-versa. Então, às vezes nós pensamos em ter tantas coisas, mas o maior bem que nós temos é a nossa família. E eu fiquei procurando, né, pedindo ao Senhor, Senhor, como eu posso ajudar essas pessoas que estão vindo com tanto trauma de infância? E me veio o pai, né? O pai é a figura mais importante na família. A mãe é importante, claro que mãe, meu Deus, mãe é mãe, né? Mas o pai é muito importante. O pai, ele é reverencial divino pela família, é o pilar da família, né? O pai é o pilar da família. E qual é esse referencial para os filhos? Ele é a identidade, né? Quem sou eu? É a autoestima, né? É a visão que o filho tem às vezes de si mesmo, é a segurança pessoal, é a provisão. Então, o pai, ele, além, como a palavra de Deus diz, que o homem é a cabeça, mas o pai é o pilar, né? O pai, ele é extremamente importante e é sobre isso que eu quero falar. Nós vemos o projeto de Deus é que ele nos fez para sermos filho. E de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, ele vem falando sobre isso. Só que muitas das vezes nós não tomamos posse de um Deus Pai. Nós não realmente precisamos, né, entender que o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E lá no livro de Romanos, eu quero ler com você, Romanos 8, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tive alguns problemas que eu não conseguia entender na minha caminhada, na minha criação, vamos dizer assim. Por quê? O pai, ele é tão fundamental na nossa vida que muitas das vezes, queridos, a gente pensa assim, mas ela não tem pai. Mas a pessoa sempre vai procurar, seja homem ou mulher, uma figura paterna. E eu, quando a minha mãe engravidou, ela conheceu meu pai, aí tiveram um relacionamento, logo engravidou. Meu pai era alcoólatra. Meu pai batia demais na minha mãe. Quando eu nasci, creio eu que eu ali recebi, tanto no ventre como depois do nascimento, muitas palavras de maldição. E eu vejo isso em muitas pessoas, que quando nasce depois, a criança já vem sobrecarregadas de palavras de maldição. Então, a minha mãe me deu para os meus avós. E aí entrou o meu avô. Meu avô me criou, né? Meu avô e minha avó me criaram. Mas o meu avô, ele era um pastor. O meu avô era uma pessoa extremamente calma. Nunca vi meu avô discutindo, nunca vi meu avô brigando. Minha avó era aquela mulher bem explosiva. O meu avô, eu nunca vi ele brigando com ninguém. E eu fui crescendo e o meu avô, ele viajava muito, porque ele era aquele pastor que ele viajava para as cidades para ali implantar igrejas, e ele era aquele pastor que construía a igreja. Então ele ficava muito tempo, às vezes fora de casa, 1, 2 semanas, e eu ficava mais com a minha avó. Mas quando eu sabia que meu avô estava para chegar, eu ia para o portão e ficava lá esperando o meu avô. Por que eu ficava esperando o meu avô?
A minha avó, como eu falei, ela era muito nervosa. Então, por qualquer coisa, ela me batia muito. E ela me batia de uma maneira muito violenta. Ela pegava uma vara de goiaba, ela trançava e me dava surra com aquelas varas. Eu ficava marcada, sabe? Ficava aquelas marcas da vara. Ela pegava sal e vinagre e colocava em cima daquelas feridas. Então, eu tinha um trauma da minha avó, que quando ela falava assim, Quelina, que ela me chamava de Quelina, eu me mijava toda, eu urinava de tanto medo que eu tinha da minha avó, de tanto pavor. E eu ficava, só que ela era uma mulher ao mesmo tempo boa, né? Ela muitas das vezes ela me pegava, eu ia dormir na cama dela, eu era uma criança que eu tinha medo de ficar no escuro. Eu era uma criança meia triste. Primeiro que eu queria minha mãe, né? Não tinha minha mãe só ia me visitar de vez em quando. E o meu avô viajava muito. Mas quando ele estava próximo de chegar, eu ia pro portão e ficava ali esperando o meu avô chegar. Porque quando ele vinha, eu metia a mão no bolso dele, estava cheio de bala. Meu avô me colocava no colo e ficava ali brincando comigo. Eu lembro que ele brincava muito de serra, não sei se alguns de vocês lembram dessa brincadeira, né? Eu ali ficava com meu avô, aquilo era um momento tão maravilhoso. Eu fui crescendo e a minha mente foi mudando. Eu fui deixando de orar, eu fui querendo ir para a casa da minha mãe, eu fui vendo coisas, desejando coisas do mundo. A minha avó sempre me instruía, falava, você não pode, você tem que buscar Deus. O meu avô já não. O meu avô, ele era uma pessoa que ele não falava muito. A única coisa que ele falava é que se eu não buscasse a Deus, que eu ia pro inferno. Então eu tinha medo disso. Ele falava, ele me contava muito, falava muito, pregava muito sobre o Apocalipse. E eu tinha pavor do Apocalipse, porque eu achava que era assim eu não via televisão, que eu não podia. Eu achava que era o fim do mundo o Apocalipse, né? Mas era algo que ia acontecer naquele momento. Não sabia eu que ele estava me instruindo. Não sabia eu que ele estava tentando me ajudar a me aproximar de Deus. Mas o que faltou no meu avô? Faltou, muitas das vezes, a presença dele. Sabe, o fato dele ser um homem que viajava muito, ele ficava muitos dias fora de casa, então quando ele chegava, ele queria me dar aquele carinho, as balas, né? Comprava biscoito, que eu gostava muito, ele me dava isso, mas eu queria mais a presença dele. E nós temos visto que nós temos tido muitos filhos que têm sido órfãos de pai presente. Muitas pessoas, às vezes, elas vêm com tantos traumas na infância, com tantos traumas de abuso, sabe? Eu não sofri abuso pelo o meu avô. Eu não sofri agressão pelo meu avô. Mas eu sofria pela ausência dele, porque ele era a figura que eu via que me dava amor, mas era pouco, eu queria mais desse amor. Então quando eu comecei a crescer, eu comecei a sentir que o meu avô não se importava tanto comigo assim, que a igreja era mais importante do que eu. E isso, com o tempo, começou a ferir ao meu coração. E o diabo, ele aproveita algumas circunstâncias para acusar, para colocar insegurança em nós. Ele fez isso com Jesus, quando Jesus foi tentado lá em Mateus 4:3, lá no deserto. Ele chegou e falou, se tu és filho de Deus, ele quis colocar dúvidas em Jesus.
E ali começou a entrar dúvida no meu coração. Eu acho que meu avô não me ama tanto assim. Minha avó já sabia que era grossa, que ela batia. Então eu não fixava muito a minha atenção, de querer a atenção da minha avó. E depois eu saí da casa dos meus avós e eu fui para a casa da minha mãe. Lá eu tive uma outra figura paterna, o meu padrasto. O meu padrasto, alcoólatra, também batia na minha mãe e batia na pessoa que eu mais amava, que eu mais queria estar perto, que era minha mãe, né? E aquilo começou a me dar raiva. O que eu pensei? Bem, não fui morar com a minha mãe por causa dele, né? Ele bebe, ele é um homem grosso, e ele era um homem grosso, ele era um homem que não eu via muitas palavras pesadas, sabe? Chegava muito tarde em casa, minha mãe falava que ele tinha outras mulheres. Então, assim, não tive ele como uma figura paterna para mim. Não tive respeito por ele. E uma das coisas que acontece muito é a pior coisa é quando o filho pede o respeito pelo pai. Pelo pai, às vezes, ser alcoólatra, pelo pai, às vezes, ser um drogado. O filho olha aquela figura e fala assim, oh, esse homem não presta. Quando eu fui para casa da minha mãe na adolescência, né, com 12 anos, então o que eu comecei a analisar? Eu ouvia falar que meu pai era alcoólatra. Aí eu comecei a usar drogas e a beber. Sabe qual foi uma das coisas que eu me lembro que eu falei? Eu vou ser igual meu pai. Meu pai gosta de beber, eu vou beber. E na época, quando bebia, logo no início eu não ficava bêbada, então eu falava assim, tá vendo? Eu sou forte igual meu pai. Só que eu nunca tinha visto meu pai. Eu nunca tinha tido contato nenhum com meu pai. Olhava o meu padrasto também bebendo e eu falava assim, vou beber também. Me tornei uma pessoa violenta. Eu batia, eu queria brigar por qualquer coisa, eu discutia, eu me tornei uma pessoa extremamente agressiva. Só que lá no meu íntimo eu não queria ser daquela maneira. Mas eu achava aquilo normal. Eu achava que o fato de eu não ter tido o amor que eu queria, eu descarregava isso nas pessoas. Aí comecei a procurar uma figura paterna em homens. E eu vejo muitas mulheres que elas procuram ter um homem, muitas das vezes sair de casa mais cedo, porque dentro de casa é rejeitada, porque dentro de casa o pai não dá atenção, ou o pai foi embora muito cedo, ou nunca teve uma figura paterna. E aí vê aquele homem, o namorado, um cara que conheceu, como uma figura paterna, como aquele que vai dar segurança a ela, aquele que vai preencher essa lacuna na sua vida. E aí, quando vê, está vivendo uma vida de fracasso, porque talvez aquele homem não corresponde ao amor que ela queria ter, a segurança que ela queria ter, a identidade que ela gostaria de ter. E ali ela começa a desacreditar que pode ser amada e que poderia aquele homem ser tudo aquilo que ela procurava, sendo uma figura paterna. E aí se torna uma mulher frustrada. Eu comecei a ver e a sofrer coisas que a minha mãe sofreu. Os homens que eu procurei, a paternidade, o refúgio, né, a segurança, a proteção, a provisão, né? Aqueles homens eram homens que eu procurei em lugares errados. Eu só vivia em bares, então eu conhecia em bares. Comecei em favela, então eu conheci na favela, na boca de fumo. Eram homens agressivos, né? Apanhei. E aí, o que eu imaginei na minha cabeça? A minha vida vai ser igual a da minha mãe. E Satanás colocou
O diabo, ele lança pensamentos tão terríveis na nossa vida. Satanás colocou na minha vida que eu nunca iria me casar, que eu nunca iria ser feliz. E isso eu fui em centros de macumba e lá era falado sobre isso, que eu nunca iria ser uma mulher de um homem só, que eu nunca iria ser ter um marido, um homem que me amasse. O que eu quero falar nessa noite, queridos, é que quando eu aceitei a Jesus, tudo isso mudou. Com 18 anos, eu conheci a minha irmã, Ivana, essa que está aí me assistindo, e ela me apresentou para minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha me levou na casa do meu pai, com 18 anos. Eu e a Ivana nos conhecemos por acaso, né? A gente conhecia a mesma galera. Ela morava em Ipanema, eu morava em Laranjeiras, mas a gente rodava a Zona Sul, então a gente conhecia a mesma galera e a gente acabou se conhecendo através de uma lista telefônica. Olha só as coisas de Deus, irmãos. E ali a minha irmã me apresentou para essa minha irmã mais velha e ela me levou na casa do meu pai, com 18 anos. Quando eu cheguei lá, ela não falou que eu era filha dele. Meu pai tinha uma família, 3 filhos pequenos. E quando ela falou assim, pai, essa é a Janquelina, tua filha. Ele me abraçou, chorou, eu também chorei, abracei ele. E aí eu pensei assim, meu pai. Tudo que eu mais queria era conhecer meu pai. Quando eu era criança, eu ouvi a história do meu pai falando que meu pai era um homem muito bonito, que ele parecia o Francisco Oco, né? Meu pai é descendente alemão. Então eu imaginava assim, poxa, meu pai é bonito, sabe? Eu sonhava com isso, eu ficava imaginando meu pai. E quando eu conheci ele, eu pensei assim, poxa vida, agora eu tenho meu amigo, meu pai. Eu era drogada. Eu era muito viciada nessa época. E o meu pai ali, primeira coisa que ele me perguntou, depois da gente se abraçar, tudo, você gosta de maconha ou de cocaína? Né? Não dessa forma, você gosta de pó ou de maconha? Eu falei, dos dois. E meu pai ali, nós fomos pra laje e fumamos um baseado junto, fumamos maconha juntos. O meu pai não era aquilo que eu sonhava. Mas naquele momento eu achava que era a melhor pessoa do mundo. Fiquei um tempo ali com ele, aí eu aprontei na cidade que ele morava, eu tive que ir embora. Enfim, depois eu fui presa, depois de um tempo, com 24 anos eu fui presa, acho que a maioria aí conhece o meu testemunho. E lá quando eu fui presa eu conheci Jesus. Eu conheci o amor de Jesus, eu conheci o amor de Pai, o amor de Deus, um amor que é difícil de descrever esse amor. Quando eu conheci esse amor, o amor de Deus, eu pedi ao Senhor assim, Deus, eu preciso que Tu me mude, eu preciso que o Senhor mude o meu modo de pensar, que eu passe a amar, que eu possa perdoar. Eu sentia a necessidade de perdoar. Eu sentia a necessidade de ter um encontro de novo com o meu pai, com o meu avô. Infelizmente, a minha avó morreu. Eu já estava presa, mas antes de eu ser presa, uma das coisas que me alegra muito, me dá muita paz, é que um dia eu estava muito drogada, eu fui na casa da minha avó, eu saí da Zona Sul, minha avó morava lá em Engenheiro Pedreira, longe pra caramba, bem lá na Baixada Fluminense. E eu fui até a casa da minha avó, e ali eu cheguei pra minha avó e falei, vó, eu cheiro cocaína, eu fumo maconha, eu bebo cachaça, eu tenho relações sexuais com vários homens, eu vou na macumba. Ah, vó, minha vida tá totalmente desgraçada.
Falei assim mesmo para minha avó, eu me abri para minha avó, eu confessei, era como se eu estivesse ali confessando todos os meus pecados para minha avó. E a minha avó falou assim: o Senhor te guardará, o Senhor, Ele vai transformar a tua vida. Eu me lembro dessas palavras. Tadinha da minha avó, eu creio que ela nem imaginava o que era maconha, essas coisas todas, né? Bem, enfim, e lá dentro, quando eu estava presa dentro da cadeia, a minha avó faleceu. E eu pedi a Deus a oportunidade de eu estar de novo com o meu avô, de eu estar de novo com o meu pai, e de Deus restaurar a minha amizade com a minha mãe. E eu fui buscando ao Senhor, eu saí da cadeia, eu fui sendo pastoreada, né? Eu tive um pastor, o pastor Zé Carlos, que me ensinou muito. Antes eu tinha tido outros pastores que na realidade não foram bons para mim. Pelo contrário, me ensinou coisas que é totalmente fora do contexto bíblico. E esse pastor Zé Carlos, ele me falava muito sobre perdão, sobre o amor, sobre oração. E até que um dia Deus me deu a oportunidade de estar com meu avô. E quando eu fui lá na cidade que meu avô estava morando, lá em Engenheiro Pedreira, meu avô já tinha voltado para lá, né? Quando eu cheguei lá, nós fomos numa igreja onde eu preguei. E quando eu preguei, meu avô não sabia da minha vida, não sabia da minha história. Eu comecei a contar o meu testemunho, meu avô sentado no púlpito comigo. E quando acabou ali meu testemunho, o meu avô se levantou, né? Ele era o pastor de honra daquela igreja. Ele se colocou em pé do meu lado e ele falou assim: eu não sabia nada o que tinha acontecido na vida da minha filha. Ele me chamava de filha, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade. A gente ali pôde se abraçar. Eu abracei meu avô, eu pedi perdão ao meu avô. Eu fiquei pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso perdoar minha mãe de uma maneira sobrenatural. E eu pedi perdão à minha mãe e eu me coloquei no lugar da minha mãe quando eu tive meus filhos. Os meus filhos me ensinaram muito sobre paternidade e maternidade. Porque quando nós somos pais, nós vimos que aquele serzinho precisa do nosso amor, que nós precisamos ser diferente. E quando nós temos Jesus, nós precisamos apresentar Jesus com o nosso modo de viver. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu entendo o porquê que você me deu para minha avó. Minha mãe tinha 20 anos. A minha mãe veio de um sofrimento tremendo, apanhava quase todo dia do meu pai. A minha mãe não tinha estrutura financeira, emocional para estar comigo. E é isso que eu quero falar para você nessa noite, que você se coloque no lugar do teu pai. Talvez o teu pai tenha tido uma infância tão terrível. Não recebeu amor, foi espancado, foi abusado. E talvez ele tenha feito tudo isso com você hoje. Você tem vindo de traumas tão grandes, de palavras. Tem muitos pais que o filho pode tirar a maior nota, ele não consegue elogiar um filho que tira uma boa nota. Ele não consegue elogiar o filho quando faz uma coisa certa. Não que nós temos que toda hora estar passando a mão na cabeça dos filhos, que tem muitos filhos também que abusam do amor do pai, né? Mas eu quero falar aqui de traumas que talvez você vem carregando há tantos anos. Sabe, eu ali pude conversar isso com a minha mãe. Eu me coloquei no lugar dela e logo depois que ela me deixou com a minha avó, ela conheceu meu padrasto, um homem rico. Um homem que vivia uma outra realidade, novo também. Minha mãe tinha 22 anos quando conheceu meu padrasto. Então eu passei a entender a minha mãe. E aí eu pedi a oportunidade de ir ter com o meu pai. E eu tive o privilégio de eu e meu marido, a gente ir na cidade que meu pai estava morando. Meu pai já estava com câncer. Ele estava muito doente.
ele já fazia parte de uma denominação. E eu cheguei pro meu pai e eu falei assim: pai, eu te perdoo de tudo. E eu te peço perdão de tudo que eu também fiz para você. Como eu pedi também perdão à minha mãe de tudo que eu fiz ela sofrer. Eu me coloquei no lugar do meu pai, sabe? Eu não sei qual foi a infância do meu pai. Mas o meu pai teve 10 filhos, várias mulheres. E eu creio que ele não deve ter tido uma base familiar muito boa. Né? Eu ouvi outro dia uma pessoa pregando e falou assim: você nunca vai compreender o adulto que sou se você não conhecer a infância que eu tive. Você não pode jamais falar de algo dessa pessoa que você às vezes almeja tanto que seja o teu pai, sem saber qual foi a infância que ele teve. Mas você pode mudar isso, quebrar esse ciclo na tua vida, quebrar toda a maldição na sua vida, se reconciliar com o teu pai, perdoar. Talvez o teu pai foi embora e você nunca conheceu. Talvez você está aí me assistindo, já tem 40, 50 anos e nunca conheceu o teu pai. Mas que você hoje possa liberar totalmente o perdão sobre a vida do teu pai. E eu me lembro que eu falei assim para o meu pai. Meu pai era de uma religião que eles não aceitam outras religiões orar. Eu falei: pai, eu posso fazer uma oração por você? Ele: pode, filha. Eu orei pelo meu pai, nos abraçamos, eu falei assim: pai, entrega a tua vida a Jesus. O que acontecer na tua vida, entrega a tua vida a Jesus. Que momento glorioso, que momento maravilhoso. E ali foi quebrado todo o ciclo. Deus, ele quebrou o ciclo naquele momento, lá dentro da cadeia, quando eu pedi: Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a entender a minha história, me ensina a entender tudo o que eu passei, todo esse sofrimento, porque eu só te acusei, eu acusava Deus. Talvez você esteja aí me ouvindo decepcionado com Deus a vida inteira, porque você só sofreu e acha que a culpa é de Deus, mas Deus, ele te ama e ele te chama de filho. Ele te tem um amor como um filho. Sabe, a palavra de Deus nos fala lá em João, no capítulo 17. Eu quero ler aqui para você. Olha o que Jesus, a oração sacerdotal, olha o que Jesus deixou. João 17, no versículo 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e este reconheceram que tu me enviaste. Jesus foi enviado, sabe para quê? Para assinar a nossa carta de adoção. Você tem um pai que te ama, que é Deus, que quer quebrar toda esse ciclo, toda essa maldição. Hoje nós somos uma família. A coisa que eu mais orei, eu falei: Deus, eu quero um marido que me ame, que ame meus filhos, que seja um sacerdote, que seja um pai amoroso, que seja um pai que corrija, que seja um pai que saiba falar na hora certa. E Deus me deu esse homem. Hoje nós somos uma família e meus filhos, ele tem uma figura paterna dentro de casa, porque toda a maldição do meu passado foi quebrada quando eu abri o meu coração. Nessa noite eu quero te convidar a você abrir o seu coração para Deus, a você deixar Deus entrar de uma maneira sobrenatural na tua vida e não permitir mais que o diabo coloque na tua mente que você vai ser igual ao teu pai, que você vai ter uma história igual do teu pai, que a tua família vai ser fracassada. Em nome do Senhor Jesus, receba o amor de Deus, o amor de pai, porque é assim que ele te chama, de filho. Lá em Apocalipse, olha o que fala em Apocalipse 21.
Apocalipse, capítulo 21. Olha o que Deus nos deixa. E disse-me, a palavra do Senhor nos fala assim, Apocalipse, capítulo 21. Aquele que vencer dará essas... Vou ler o 21, 6 e 7. E disse-me, ainda está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer derá essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho. Deus, ele te ama como um filho. Deus, ele está preparando uma cidade para você como um filho. O pai que ama, o pai que é sacerdote, o pai que protege, o pai que dá identidade ao filho. Deus quer mudar a tua identidade hoje. A identidade de que, eu sou filho lá do seu João, do boteco. Eu sou filho do João da boca de fumo. Tô falando João esporadicamente. Não, você é filho de um Deus poderoso, de um Deus que te chamou para ser feliz, de um Deus que quer mudar a tua história hoje, de um Deus que se faz presente dentro da tua casa. Talvez você esteja morando na casa que foi dos teus pais e você fala assim, essa casa me traz tantas lembranças ruins. Em nome do Senhor Jesus, ergue as tuas mãos e comece a profetizar. Senhor, reina sobre essa casa. Senhor, entra dentro dessa casa e muda todo o cenário que no meu passado só me fez sofrer. Talvez você pense assim, Deus, eu só ouvi palavras de maldição e eu não consigo me libertar dessas vozes que vêm sempre me assombrar. Em nome de Jesus, dê ouvido à voz do Senhor, dê ouvido àquilo que Deus diz para você hoje. Tu és meu filho amado, tu és aquele que eu morri na cruz para que você saiba que existe um Deus que te ama. Jesus, ele não veio, querido, presta bem atenção, não veio só para pagar a nossa dívida na cruz. Não, ele veio para que nós possamos nos relacionar com Deus como filhos. O filho pródigo, ele chegou para o seu pai, pediu tudo que era dele, né? Ele pediu tudo que era dele. E ele falou, pai, me dá minha herança. E ele foi embora, gastou herança, perdeu os amigos, a cidade que ele estava, veio a fome. Ele teve desejo de comer a comida que os porcos comiam. E aí ele falou assim, presta bem, atenção, Lucas 15, 18. Vou me levantar e irei até meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. Aquele jovem, ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia que ele tinha um pai que ele teve intimidade. Talvez você se afastou do Senhor. E você pensa assim, eu perdi toda a intimidade com Deus. Mas Deus não perdeu a intimidade com você. A partir do momento que você querer esse Jesus de volta, esse Deus Pai, sabe o que ele vai fazer? Ao você retornar. A palavra do Senhor diz assim, versículo 21, e o filho disse, pai, pequei contra ti. 20, e levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou ao seu pescoço e o beijou. É assim que Deus te recebe hoje. Ele te recebe com glória, com amor. Deus, ele hoje, em nome do Senhor Jesus, ele te chama para que você venha e se entregue a ele de uma maneira sobrenatural. Se entregue aos braços do Deus Pai.
Ele morreu numa cruz para que você entenda isso, que você não é órfão, que o teu passado, ele não vai influenciar na tua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você hoje que queira aceitar a Jesus, que queira voltar para Jesus, que queira quebrar esse ciclo de maldição sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, se você quiser hoje aceitar esse Jesus, coloca aí, eu quero. Depois me procura, nós vamos te ajudar em oração. Mas eu quero agora poder orar com você. Você que quer hoje quebrar toda a maldição da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Você coloca agora a mão no teu coração. E eu quero poder orar com você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que toda maldição do passado, tudo que essa pessoa sofreu, Pai, lá com seus pais, Senhor Deus, o abandono, o desprezo, a violência verbal, a violência física, ó Pai, o abuso sexual, ó Deus amado, todos os abusos que essa pessoa lá na infância sofreu, Senhor, que o Tu possa agora, nesse momento, quebrar toda a maldição, quebrar todo o mal sobre essa vida, Deus. Em nome de Jesus, trabalha nessa mente de uma maneira sobrenatural. Dê conforto a esse coração, escreve uma nova história. Talvez ela esteja aí morando com um marido violento, um marido que ela procurou tanto refúgio, procurou socorro e não encontrou, Deus. E nesse momento eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha, Senhor Deus, de uma maneira, Pai, sobrenatural nessa mente. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura as feridas, Senhor, cura as feridas da alma, cura as feridas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, e recebe teu filho de volta, recebe essa pessoa que está hoje te aceitando como o Salvador da tua vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa com toda sorte de bênção. Oh, meu amado irmão, eu quero profetizar na tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, o teu casamento será perfeito em Cristo Jesus. Acabou a agressão, que você possa orar dentro da tua casa. Senhor, eu não aceito mais essa vida para mim. Eu não aceito mais agressão, Senhor. Eu não aceito mais ser violentada, Senhor. Não aceito mais o abuso dos meus pais sobre a minha vida, Deus. Eu quero que o Senhor me restaure. Eu quero ensinar o meu pai o que é o amor de Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que o teu pai vai te amar, que o teu pai vai se render aos pés do Senhor Jesus, que você e tua casa servirá ao Senhor, e que você possa chegar para o teu pai e pedir perdão. Estou falando do teu pai carnal, que você possa pedir perdão a ele. Talvez ele já se foi, mas que você possa: Senhor, me perdoa tudo aquilo que eu pensei um dia do meu pai. Eu não consegui entender ele. Eu não consegui até hoje ter entendido o porquê que eu sofri tanto. Meu pai já se foi, mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa receber o meu perdão sobre a vida do meu pai. Em nome de Jesus. Que você receba essa palavra no teu coração. Que você possa ser a cada dia abençoado. Que você possa ter filhos alicerçados no amor de Deus. Que você e a tua casa, onde você estiver, seja ricamente amado como filho e não como um bastardo de Deus, como filho, como filho. Deus abençoe a tua vida, tá? Muito obrigada por todos vocês estarem aí, que eu creio que essa palavra foi de encontro a cada um. É minha primeira live, então a gente fica um pouco, nervoso. Mas eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração e eu creio que vidas foram curadas, né? A cura interior, a cura dos traumas, em nome de Jesus.
que a tua família seja muito abençoada. Deus abençoe. Eu vou estar aí postando para vocês a próxima live, né? Vai ser sempre às segunda-feira, mas não sei se vai ser toda segunda-feira, tá bom? Um beijo para todos. Deus abençoe muito a sua vida e muito obrigada pelo carinho de todos. Amo vocês. Te amo, Lu. Te amo, Cris. Eunice, eu te amo, amada. Deus abençoe. Te amo, Josi. Um grande beijo. Obrigada para todos. Obrigada, Fabiano, pastor Samuel, meu marido. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá. Vou mostrar aqui, ó, o meu sacerdote. Meu marido, aquele que Deus me deu, né? Sou feliz por isso, queridos. Deus restituiu totalmente a minha história. Vale a pena perdoar. Um beijo, Deus abençoe. Tchau.